E aí, meu irmão, beleza? Tem 5 minutinhos hoje? Cara, hoje é Dia dos Pais, dia 10 de agosto de 2025 e tem muita gente que não percebe que os pais, naturalmente, são uma referência para nós, mas eles também são humanos. Eu demorei muito tempo para enxergar isso, sabe? E quando a gente enxerga que os pais são humanos, a gente começa a entender que eles são falíveis, portanto. Quando a gente é muito mais novo, a gente tem uma espécie de referência dos pais como seres praticamente perfeitos, porque a nossa mãe praticamente nos dá a vida, a gente suga a energia vital dela para sobreviver nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses. Nosso pai, igualmente, nos dá um suporte, muitas vezes material. Os nossos pais constroem a nossa infância através de exemplos e a nossa adolescência, muitas vezes, acaba sendo recheada da presença deles também, que quando a gente fica adolescente, a gente já começa a notar que os pais não necessariamente têm os comportamentos que a gente idolatrava ou esperava que eles fossem ter. Filhos de pais divorciados, filhos de pais que são estranhos um para o outro, apesar de morarem juntos, acabam guardando mágoas que são muito pesadas. E isso se reflete na vida adulta. A gente tende a repetir alguns padrões de comportamento dos nossos pais. E os nossos pais, quando a gente percebe, de fato, de modo genuíno, que eles são seres humanos, cara, você começa a identificar que eles não são perfeitos, que eles vão errar com você, assim como você vai errar com eles. Eu demorei muito tempo para perceber que alguns comportamentos que estão na minha própria genética, no meu DNA, vêm de um lugar da falha deles. E a gente tende a demorar para enxergar isso, né? Meu pai, por exemplo, é um homem muito nervoso, é um homem muito de sangue um pouco quente e preocupado, sabe? E a minha mãe é uma pessoa muito firme no seu propósito, ela tenta não sofrer por nada. E eu acho que quando eu percebi que eles são apenas seres humanos, como eu também sou, eu consegui melhorar um pouco o meu jeito de ser. Eu busquei um meio termo. Eu acho que o meio termo é o que faz tudo ficar melhor. Então, em vez de ser tão firme quanto a minha mãe, eu tentei me tornar uma pessoa um pouco mais sensível. Em vez de ser uma pessoa tão nervosa como o meu pai e tão preocupado, eu tentei me tornar uma pessoa um pouco mais tolerante. Tento todo dia ouvir mais do que falar. Eu falho muito nessa operação, mas porque eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Eu acho que o diálogo é algo importante, mas eu venho tentando entender eles como seres humanos. A partir do instante que você começa a observar que os teus pais são seres humanos, que eles carregam os traumas dos pais deles, nossos avós, você começa a viver um despertar que é muito importante. Um despertar de perdão, um despertar de gratidão. E para aquelas pessoas cujos pais ou mães, ou ambos, abandonaram, cresceram num lar sem, né, a presença dos pais, foram efetivamente abandonados, entender que muito provavelmente o teu pai e a tua mãe não detinham condições para exercerem essas posições e que talvez o abandono tenha sido melhor, ainda que tenha sido muito difícil para você. A gente tem traumas intergeracionais que vão passando, e a nossa existência aqui na Terra
penso eu, ela serve como uma possibilidade de evoluir, identificar os nossos defeitos, é algo que eu tenho feito, identificar os defeitos que eu tenho muito por conta do meu DNA e tentar ser melhor, mas acima de tudo, de perdoar. Hoje eu tive com meu pai, por exemplo, e foi mais agradável do que seria normalmente. Eu consegui conversar um pouco mais com ele de uma maneira mais serena, ele também estava mais calmo. E eu gostei, eu falei para ele de uma frase em latim, né? Memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Tudo isso é passageiro. A Terra tem milhões, bilhões de anos e a gente vive, com sorte, 90, 100 anos. E, no fim das contas, cara, o ideal mesmo é você viver em paz. E muita gente que tem conflito com pai, com mãe, com ambos, entenda o lugar deles, entenda que eles são seres humanos, perdoe, fique tranquilo, não se culpe também pela raiva que você sente, mas busque a gratidão, o perdão. Entender que os pais são seres humanos, eu acho que é algo libertador, e que os pais são falíveis também. Quando a gente percebe que a natureza humana é falível, e a gente falha muito, parece que entra em nós um espírito maior de gratidão e de entendimento que faz muito bem para nós. Como faz bem o sol aqui que eu tô tomando aqui na minha gelada cidade, mas que resolveu aparecer hoje. Legal? Espero que essa mensagem chegue bem em você e te encontre em paz. Até mais.